o nosso IE, ele é 17,5, né? E o nosso, desculpa, o IC. E o nosso IE que a gente calculou aqui, ó, ele é 17,6. Tá vendo o tanto que aqui o IC está próximo de Não foi IE? de cálculo também, Porque não. o IB é bem baixo. Então a gente pode ignorar esse IB aqui a maioria das vezes e colocar que esses dois aqui, ó, e isso é verdade, são bem próximos. A gente pode considerar os dois iguais. Beleza. Fechamos assim o exemplo 3, né? Agora nós vamos para o exemplo 4. Ó. O exemplo 4, ele fala o seguinte. Um transistor tem corrente coletor de 2 miliamperes, né? Não aparece não, viu? Não tá aparecendo para nós que não. Vou colocar agora, vai aparecer. Beleza. Se o ganho de corrente for 135, qual será a corrente base? Vou dar vocês um tempinho para vocês fazerem. Bem simplesinho também. Esses 4 exemplos aí, né? Bem tranquilo. Mesma fórmula. Quando alguém acabar aí, pode falar para a gente quanto que deu, viu? Quatorze microamperes? Você arredondou bastante aí, mas deu próximo disso aí. 14,81 microamperes, né? 14,81. Isso. Isso aí, pessoal. Todo mundo conseguiu chegar aí? 14,81 microamperes. Alguém não conseguiu? Quer que eu faça aqui? Senão eu vou passar para frente. Então, beleza. Vamos passar para frente. Agora, nós vamos entrar com outro conceito. Chadeira danada. Internet. Não sei se é o programa. Vamos entrar com outro conceito, né? Qual conceito? A curva de base, tá? Qual seria a aparência de um gráfico de tensão, corrente base versus tensão VBE, ok? O que é a tensão VBE? É a tensão de junção do transistor. Ah, Matheus, o que é a tensão de junção do transistor? A junção é essa parte aqui, quer ver? Ó? Esqueci de comentar com vocês. A junção é essa parte aqui, ó. Onde tem a setinha, tá? Essa aqui é a junção do transistor. Por padrão, essa junção, ela tem a mesma tensão, né, a mesma queda de tensão de um diodo. Alguém lembra qual é a queda de tensão de um diodo de silício aí? Ninguém? 0,
7 volts. Ok? Então, por convenção, todo diodo e todo transistor de silício, ele tem uma queda aí de tensão na sua junção de 0,7 volts. Tá ok? Por que eu falei de silício? Existem alguns outros semicondutores mais raros, bem mais raros. Por exemplo, o transistor de germânio, tá? O transistor de germânio é um material completamente diferente, semicondutor também. A teoria por trás do transistor é a mesma, só que ao invés de a gente usar silício, a gente usa germânio. E no transistor e no diodo de germânio, a gente tem uma queda de 0,3, tá? No de germânio. Só que a imensa maioria dos transistores são de silício. Então, a gente vai adotar que todo transistor que a gente for trabalhar aqui é de silício. Se é um transistor de silício bipolar, ele tem uma queda de 0,7 volts na sua junção. É como se aqui tivesse um diodo. Ó. Tem muita gente, muitos autores, que adotam um circuito similar do transistor desse jeito, ó. No caso aqui do NPN, né? Deixa eu fazer do lado de cá. É assim, ó. Nossa, fiz errado. É como se aqui tivesse um diodo. Vem aqui, vai na base, e aqui tem outro diodo. Ficou meio torto aqui, mas deu para entender. Isso aqui é um circuito equivalente que o pessoal adota aí, alguns autores adotam, né? Para explicar o conceito do transistor, tá? É um modelo aí razoável, porém a gente tem que pensar que nesse modelo a gente não tem junção pastilha-pastilha. Por quê? Porque o diodo ele tem duas pastilhas, né? O diodo ele é igualzinho ao transistor, só que ele tem só duas pastilhas. Ok? Aqui em cima e aqui embaixo. Ó. Dois diodos. Só que a gente tem que ver que essa junção aqui, ó, ela é uma junção física. Ela não é uma junção de átomos das pastilhas. Então, esse modelo é só para a gente entender como funciona, mas o transistor não funciona desse jeito, tá? Tanto é que esse transistor não circula corrente da base para o coletor. Teoricamente aqui teria que circular, ó, né? Se esse modelo aqui fosse real, eu poderia ter uma corrente circulando aqui, ó. E o transistor é justamente o contrário, ele tem uma corrente circulando para baixo, tá? Então, por que eu estou desenhando esse circuito equivalente aqui? Para demonstrar de onde vem esse 0,7, ó, que é a queda de tensão em um diodo de silício, 0,7 volts, tá? Então, na junção do transistor, toda ela junção de transistor de silício, nós vamos adotar uma queda de 0,7 volts. Ô, Matheus, mas não varia? É 0,7? Não, varia. É isso que a gente está vendo aqui, ó, na curva de base. Olha aqui, ó. A tensão na nossa base, ela vai aumentando, ó, tá? Até ela chegar aqui em 0,7, de 0,7 para trás, ó, o VBE, ele é zero. Desculpa. O VBE vai aumentando, tá? Mas esse IB, ele fica aqui em zero. A corrente de base não circula. O que significa? Eu tenho aqui um transistor, ó. Nós vamos fazer NPN. Eu tenho aqui um transistor, né? Setinha aqui, muito bonitinha. Essa tensão aqui, ó, na tensão de base, que é o VBE, ele até chegar em 0,7, esse transistor não conduz corrente aqui a zero. Ó. Certo? Aqui, ó.
A corrente está em 0. Até chegar em 0,7. Quando ele chega em 0,7, aí a corrente básica começa a conduzir e vai embora, né? Só que você tem que prestar atenção aqui, ó, que ele muda um pouquinho do 0,7, ele sobe mais um pouquinho, ó. Então, a tensão de junção do transistor, assim como do diodo, não é cravada 0,7. Ela não é cravada. Ela vai subindo de acordo com a corrente de base, ó. E a tensão VBE, tá vendo? Então, aqui, ó, quando a corrente de base está bem alta aqui, ó, o nosso VBE, ele fica maior um pouquinho que 0,7. Ah, Matheus, então como que eu vou fazer? Consideraremos 0,7. Beleza? Até porque a gente já não está considerando um transistor ideal, porque um transistor ideal, ele não teria nem queda, né, de junção, de tensão de junção. Então, nós vamos considerar que todo e qualquer transistor de silício, e todos os que nós vamos trabalhar é de silício, ele tem uma queda aí de tensão na sua junção VBE, ou seja, tensão base emissor, de 0,7 volts, tá? E aí a gente vai começar aí a entrar um pouquinho adiante, tá? Como? Nós vamos começar a calcular a corrente base. Esse é o mesmo circuito. É o mesmo circuito. Então, nós vamos começar a calcular a corrente base. Ó, esse exemplo que a gente tem aqui já é um transistor polarizado, tá? É um transistor polarizado porque ele vai ter uma corrente circulando na sua base, ele tem uma corrente aqui circulando no coletor emissor, e aí nós vamos fazer algumas considerações aqui. Nós vamos lembrar lá de lei de Ohm, tá? Eu tenho uma fonte aqui que alimenta a base do transistor, de 2 volts, e eu tenho outra fonte que alimenta aqui o coletor do transistor, de 10 volts. Lembra que eu falei que o transistor polarizado, a tensão no coletor, ela é mais positiva do que na base? Ó, veja bem, eu tenho 10 volts aqui alimentando o coletor e somente 2 alimentando a base, tá? E aí eu tenho aqui a minha junção, o emissor comum, chamado emissor comum. Dito isso, vamos pensar aqui como que vai funcionar. Se eu tenho uma tensão de 2 volts aqui, se eu pegar aqui, ó, a soma da tensão e das quedas de corrente tem que ser igual a 0, né? Então eu tenho aqui 2 volts, eu tenho uma tensão em cima do resistor, que é chamada VRB, tá? Que é uma queda que tem nesse resistor. Se tem corrente elétrica passando nesse resistor, obviamente a gente vai ter uma queda nesse resistor. E eu tenho também aqui a minha tensão de junção, ó, que eu acabei de explicar, que é o VRE, tá? O VRE eu acabei de falar que ele é 0,7. E aí eu tenho aqui o terra, ó. Aqui eu não vou ter queda nenhuma. Então eu tenho uma fonte de tensão, um resistor e o VBE. Deixa eu passar isso aqui para o pente, vai ser mais fácil da gente entender. Tá, aqui está o nosso circuito, né, que estava lá. Então, ó, vamos esquecer aqui, a princípio, essa segunda parte do circuito aqui, ó. Vamos esquecer que isso aqui existe, ó. Beleza? Nosso circuito agora nós vamos considerar só o circuito da base. Ok. Se aqui está no terra e aqui está no terra, significa o quê? Esse ponto está ligado nesse, ó. Beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, o VBB. É o quê? É a fonte de alimentação. Menos
O VBB é mais, porque ela é uma fonte de alimentação. Menos o VRB, que é a queda sobre o resistor de base, tá? Menos o quê? A minha VBE, que é a queda na junção. Tá? Isso tudo aqui é igual ao quê? A zero. Né? A soma aqui da fonte de alimentação é igual a soma das quedas, né? Dito isso, eu tenho aqui, ó, meu VBB é 2 volts, menos VRB, que eu ainda não sei, menos o meu VBE. Gente, eu acabei de falar, a tensão de junção lá é quanto? A VBE de todo transistor de silício é 0,7. Ok? É igual a zero, né? Então, aqui, ó, 2 menos 0,7 dá 1,3, né? Então, meu VRB, que do lado de cá está negativo, mais 1,3 vai ser igual a zero. Menos VRB é igual a menos 1,3. Significa que o meu VRB é quanto? 1,3 volts. Então, aqui nós acabamos de achar o quê? A tensão VRB, que é a tensão sobre o meu resistor de base. Todo mundo entendeu aqui, gente? Alguém não entendeu? Ok. Então, se eu tenho esse VRB aqui, né? Que é a minha tensão em cima do resistor de base. Eu posso usar a lei de Ohm para descobrir qual que é o IB, né? Vou colocar aqui. Eu posso usar a minha lei de Ohm para descobrir qual que é o IB, ou a corrente base. Vamos agora olhar só este resistor aqui, ó. Tá? Falando desse resistor, o que a gente pode afirmar? Que lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I. Tá careca de saber disso aí, né? Então, o meu VRB, ele é igual ao quê? RB vezes o IB, certo? Ou seja, a tensão em cima do resistor é igual o valor da resistência vezes o valor da corrente, tá? Eu tenho VRB? Tenho, eu acabei de calcular aqui, ó. Quanto que vale meu VRB? 1,3, né? Acabei de calcular aqui, ó. Eu tenho meu RB? Também tenho. Quanto que ele vale? 100 quiloohms, né? Ou 100 vezes 10 a 3, ou 100 mil ohms. Ok? Vezes o meu IB. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso passar esse 100 mil que está multiplicando por IB, dividindo por 1,3. Que aí vai ficar IB é igual a 1,3 dividido por 100 mil. Beleza? O que isso nos indica aqui, então? Que a corrente base ela é igual a 1,3 microamperes. Ok? Então, com esses cálculos aqui, o que a gente conseguiu fazer? Encontrar a corrente base. Significa que a corrente que está passando nesse resistor é 1,3 microamperes, certo? Aqui é o IRB, né? Só que é a mesma corrente que passa aqui, ó. E é a mesma corrente que passa aqui, ó. Circuito em série, tá vendo? E é a mesma corrente que passa aqui, ó. Então, o IRB é igual ao IB, que é igual a 1,3 micro. Tá? E foi isso que a gente acabou de fazer aqui, ó. Deduzir essa fórmula. Como que eu deduzi essa fórmula? Vamos lá de novo. Vou ligar a câmera que fica mais fácil.
Vamos deduzir essa fórmula aqui. Matheus, Oi? não seria 13 micro, não? É 1,3 vezes 100K. É verdade, viu? Não é 1 mega, não. É 100K. Isso aí, 13 micro. Aqui, pessoal, ó, 13 micros. Não, na verdade, não é nem 13 micro, não, viu? É 1,3 vezes 100 mil, dividido por 100 mil. Não, é isso mesmo, 13 micro, porque está no denominador. Beleza. Então, ó, o que acontece? Nós acabamos de achar aqui, ó, a nossa corrente base. Vamos deduzir essa forma? Não é complicado de deduzir essa forma. Pelo contrário, ela é bem simples de se deduzir. Vamos lá. Eu quero saber o meu IB. Como que eu acho o meu IB? Tudo bem. Então, o meu objetivo é o quê? Isolar, encontrar uma fórmula para achar o meu IB. Beleza? Como que eu posso fazer, então, para achar o meu IB? Eu tenho lá, ó, vou redesenhar o circuito. Eu tenho aqui uma fonte, eu tenho aqui um resistor de base, eu tenho aqui o meu transistor. Essa parte do circuito aqui a gente vai ignorar, ó, tá? Vai ficar só com essa parte de baixo. E aqui eu tenho o meu circuito fechado. Aqui vale 2 volts e esse resistor aqui é de 100K. Ok. Então, ó, eu quero saber o meu IB. Lei de Ohm novamente. Tensão em B é igual a RB vezes IRB, né? BB é igual a RB vezes IRB. Beleza, lei de Ohm purinha. Significa que corrente vezes a resistência que vai me dar tensão em cima desse resistor. Tá. A gente sabe que esse circuito todinho está em série. Então, isso significa que IRB é igual a IB. Ou seja, a mesma corrente que passa nesse resistor, entra na base aqui, ó. Obviamente, não tem para onde ir ali mais não, tá? Então, eu posso reescrever isso aqui como VB é igual a RB vezes IB, tá? Troquei o IB aqui, ó. Ok. Então, vamos isolar o IB para a gente ver como que vai ficar isso aí. O IB ela é igual ao VB sobre o RB. Então, a gente acabou de isolar aí o VB e o RB, tá? Nós temos o RB, né? Que ele nos dá aqui, ó, o RB é fixo. Nós estamos querendo achar o IB, o que a gente não tem é o VB. Para a gente achar o VB, é simples. A tensão aqui no VB não é igual a 2 menos a queda aqui nesse resistor, ó. Certo? A tensão que sobra para a base, ela é igual à tensão da fonte menos a queda desse resistor. Ah, como assim, Matheus? Nós acabamos de fazer, ó. O VBB, que é o 2 volts, menos VRB menos VB, ele é igual a zero, né? Isso significa o quê? Que o meu VB ele é igual a menos VBB mais VRB. Vou multiplicar por menos 1, vai ficar VB é igual a VBB menos VRB. Tá? É o que eu acabei aqui de afirmar, ó. O meu VB, ele é a minha tensão da fonte menos a queda no resistor. E aí, o que eu vou fazer? Apenas substituir aqui, ó, no meu VB. E aí, nós acabamos aqui de deduzir a fórmula. VBB menos VRB dividido por RB. Então, tá aí a nossa fórmula para cálculo do IB. Beleza?
Pode anotar essa formulazinha, que essa aqui também nós vamos usar muito. Aqui a formulazinha, nós acabamos de calcular. IB é igual a VBB menos VBE. Pessoal, que na verdade, nós deduzimos outra fórmula, né? Vai dar na mesma coisa. Menos VBE. Aqui. VB menos VBB. É porque ele usou ali, na verdade, o VBE. Para achar o VB aqui, ó. Nós não estamos querendo o VB. Isso aqui tem vários jeitos de se calcular, beleza? A gente pode calcular a corrente em cima desse resistor, que foi o que a gente está fazendo aqui, ó. VBB menos VBE dividido por RB, que a gente acabou de fazer. A gente pode fazer que a tensão de base aqui, no caso, a gente sabendo que o VB é 0,7, né? A gente calcula essa queda de tensão aqui, ó, em cima do resistor. Obviamente, a gente vai achar a corrente que passa sobre ele. Vamos fazer um exemplo que vai ficar bem mais fácil, ó. Vamos lá. Qual a tensão no resistor de base e a corrente no coletor se o beta é igual a 200? Tá, vamos lá. Vou colocar para compartilhar só a câmera para eu poder enxergar o exercício. Nós temos um beta aqui igual a 200. Ou seja, é o ganho do transistor, tá? Com o beta igual a 200, a gente tem esse circuitinho aqui, ó. Só desenhar o circuito aqui. Para mim tá aparecendo só o exemplo aqui. Não, eu estou desenhando aqui antes de tirar do exemplo. Beleza. Um quiloohm e 100 quiloohms. Beleza. Então tá, ó. Esse circuitinho aqui que tá lá, ó. Nós temos o beta igual a 200, né? E nós temos aí esses valores de resistores e tensão. Então, vou destrinchar tudo que tem aqui, ó. O que ele está perguntando para a gente? Corrente de base, a tensão do resistor de base e a corrente coletor. Mas nós vamos calcular tudo. Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. A tensão em cima desse cara aqui, ó, é igual, que é o VRB, 2 volts, que é o VBB, menos o VBE, tá? Então, ó, a tensão em cima dele é o 2 menos o VBE. Isso aqui é um circuito sério, né, que a gente acabou de ver. Então, isso significa que o meu VRB é igual a 2 menos... Quanto que vale o VBE? 0,7. Então, meu VRB é igual a 1,3 volts. É a tensão que sobrou para o VRB. Acabamos de responder a primeira pergunta, né? Ó, qual a tensão no resistor de base? Ok. Sabendo disso, nós temos condições de calcular o IB, ó. Que o IB ele é igual a quem? IRB. Tá? E o meu VRB ele é igual ao RB vezes o IRB, que é aquilo que a gente estava fazendo lá, né? Como o IRB é igual ao IB, eu vou chamar isso aqui de quê? De IB. Tá? Eu tenho o VRB, que é 1,3. Eu tenho o RB, que é 100 vezes 10 a 3, vezes o meu IB, que é o que a gente calculou lá, ó.
Então, meu IB vai ser igual a 13 microamperes. É isso que a gente tinha calculado lá? Então, eu tenho aqui, ó, 13 microamperes de corrente base. Tá, e aí, acabou? Não. Agora eu tenho que fazer a segunda parte aqui, ó. Qual que é a segunda parte? Eu tenho ganho aqui, não tem? Através do ganho, eu consigo calcular a corrente no coletor, né? Por quê? Porque o ganho, ele é igual a IC sobre IB, né? Primeira formulazinha que a gente viu lá, ó. Então, significa que o ganho eu tenho que é 200, é igual a IC sobre meu IB, que é 13 microamperes. Ok? Então, aí agora ficou fácil, né? Eu só multiplico aqui, ó. O meu IC, ele vai ser igual a 13 micro vezes 200. Vai dar 2,6 miliamperes. Significa que eu tenho uma corrente circulando aqui, ó, de 2,6 miliamperes. E eu tenho outra circulando aqui, ó, de 13 microamperes. Tá vendo o ganho aqui, ó? Essa é a função do transistor. Ele pegou uma corrente baixinha aqui de 13 microamperes e transformou numa corrente de 2,6 miliamperes, certo? Ele aumentou ela aqui em 200 vezes. Ok. Então, ó, sabendo disso, nós sabemos que a corrente em IC, ela é de 2,6 miliamperes, certo? Com esses dados, a gente consegue calcular outras coisas. Deixa eu ver, acho que o exercício a gente já acabou. A corrente de coletor de BCC. Beleza. Esse exercício nós já respondemos. Respondemos a tensão, que é o VRB, e respondemos o IC, que é a corrente base. Mas dá para a gente saber outras coisas aqui também. Ó. Que tipo de coisa, Matheus? Vou redesenhar o circuito. Eu tenho aqui um resistor de base, que para mim não interessa mais. Eu tenho aqui o meu transistor, que vem cá no terra. E eu tenho aqui o meu RC. O RC, deixa eu só relembrar qual que é o valor dele. 1K. Eu tenho aqui um RC de 1K ohm. Eu acabei de calcular aqui o quê? A minha corrente coletor, certo? Então, isso significa que eu tenho uma corrente passando aqui, ó, de 2,6 miliamperes, ok? E através dessa corrente de 2,6 miliamperes, eu consigo calcular qual que é o meu VC, ou seja, qual que é a tensão nesse ponto do coletor, tá? E o meu VC, ele é justamente o meu VBE, desculpa, o meu VCE. Por quê? É a tensão do C entre o C e o E, ó. O E está aqui no terra, então ele está em 0 volt. Deixa eu só arrumar essa câmera aqui. Ele está aqui em 0 volt. Então, o meu VC é igual ao meu VCE. Vamos calcular então, ó. Novamente, lei de Ohm, ok? Eu quero calcular o meu VRC. Ele é igual ao VCC, que é esse cara aqui, ó, né? Sobre o meu IC. Certo? Ó, VRC, não, fiz coisa errada aqui. O VRC é igual... Vamos lá, de novo. A tensão sobre o resistor C, ela é igual ao RC vezes o IC. Beleza? Lei de Ohm purinha. A tensão sobre ele é igual a corrente sobre ele vezes a resistência sobre ele. Sabendo disso, nós temos o RC, não tem? Quanto que é? 1 kΩ, 1 vezes 10 a 3. Vezes, nós também temos o IC, que a gente acabou de calcular, ó, que é o quê? 2,6 vezes 10 a menos 3. Né?
10A3 com 10A-3 vai embora. O meu VRC vai ser igual a 2,6 volts. O que significa isso? Que sobre o meu resistor aqui, ó, vou pegar uma canetinha de outra cor aqui. Sobre o meu resistor RC, eu tenho uma tensão que a gente acabou de calcular de 2,6 volts, certo? O meu circuito em série aqui tem a fonte, tem a queda no resistor, e o restante da tensão fica onde? Aqui, ó, no meu VCE. Vou pegar outra folha aqui. O restante da minha tensão da fonte fica no meu VCE. Então, o que acontece? Se eu calculei que o meu VRC é igual a 2,6 volts, o meu VCE, ou seja, o que vai sobrar para ficar na junção do transistor aqui, ó, vai ser igual a VCC menos VRC. Então, meu VCE vai ser igual a 10 volts, que é o VCC, menos 2,6. Meu VCE é igual a 7,4 volts. Agora sim, eu calculei tudo que tinha para calcular desse transistor. Eu sei qual que é o IB, nós calculamos o IB aqui em cima. Eu sei qual que é o VB, que ele é padrão, como ele está aqui no emissor 0,7. Eu sei qual que é o VRB, que está em cima do resistor de base. Eu sei qual que é o IC, que é a corrente coletor. Eu sei qual que é o VRC e eu sei qual que é o VCE. Certo? Então, daqui a pouquinho nós vamos entrar em outro conceito, que é o que? A curva de carga. Né? O que é a curva de carga? Se eu tenho aqui 10 volts nessa fonte, significa que a máxima tensão que eu vou ter entre VCE é 10 volts. Suponhamos que aqui o transistor esteja como se fosse aberto. Aqui eu vou ter 10 volts. E qual que é a mínima tensão que eu tenho em cima dele? 0. Né? Então, significa que eu tenho uma tensão aí que pode ser de 0 a 10 volts no VCE. E essa que é a jogada do transistor. Como que ele varia o ganho de corrente dele? Variando o VCE. Certo? Ele varia o VCE junto com o ganho de corrente. E isso nós vamos usar para quê? Para fazer um amplificador de tensão, que é a nossa matéria inicial aí da disciplina. Beleza? Eu sei que ficou um pouquinho complicado, é um pouquinho grande, mas tem vários exemplos aqui que nós vamos fazer até pegar isso aí. Ok? Vamos lá, do exemplo 5 pulou para o 7. Então, nós temos outro transistor aqui, e só que esse transistor aqui está um pouquinho diferente. Ó. Ele usou uma fonte só. Tá vendo? Com uma fonte só, ele polarizou tanto VC quanto VB. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui? Exemplo 7. Gente, não entendeu, pergunta, viu? Não tiver entendido, pode perguntar. Exemplo 7. Deixa eu só desenhar um circuito aqui para a gente poder resolver ele. Eu tenho aqui 12 volts. Ó, detalhe. Ele está pedindo para a gente ignorar os capacitores, tá? E realmente nós vamos ignorar porque isso aqui é uma corrente contínua e o capacitor na corrente contínua ele é uma chave aberta. Nós vamos ver também no início da nossa matéria. Ok. Então, no exemplo 7, que na verdade era o 6, mas eu pulei 1, nós temos esse circuito. Qual que é os valores do resistor? 2.2K.
E esse daqui, 240K. Beleza. Ele está pedindo para a gente calcular o IB, o IC, o VCE, o VB e o VC. E o VBC. Muita coisa, hein? Ó, o VBC, ele é muito pouco usado. Nós podemos calcular aí, mas ele é pouquíssimo usado, tá? Vamos começar do começo, novamente. Tem outro dado importante aí que é o quê? O ganho é igual a 50. Vamos lá. Nosso circuito é esse aqui, tá? Primeira coisa que eu posso fazer. Dados que eu tenho a tensão, eu tenho os resistores, eu tenho o VBE aqui, ó, né? Quanto que vale o meu VBE? Padrão. 0,7 volts. Ok? Esse é o meu VBE. Então, vou começar do começo, ó. Eu tenho aqui um circuito, ó, que esses 12 volts, eu tenho uma queda nesse VRB, eu tenho a queda de 0,7. Isso me diz que o VRB ele é igual à tensão da fonte, que é os 12 volts, menos 0,7. Deu para entender isso aqui, gente? Alguém não entendeu? Por que que o VRB é 12 menos 0,7? Aqui, ó, tem 12 volts, eu tenho uma queda aqui que é o VRB, o restante vai ficar onde? Aqui que é o 0,7. Então, 0,7 mais VRB vai dar 12. Ok? Isso me diz que o meu VRB é igual a 11,3 volts. Vamos ver se você está pedindo o VRB. Não, ele não pediu o VRB. Tá. Mas eu preciso do meu VRB para fazer o meu IB, né? Porque a corrente que passa sobre o resistor de base, ele é igual a VRB sobre RB. Lei de Ohm aqui, ó. Beleza? Então, o meu IB, ele é igual ao VRB que eu acabei de calcular, sobre o meu RB, 240 vezes 10 a 3. Isso me dá um IB de 47 microamperes. Então, eu acabei de calcular a primeira coisa que ele me pediu, ó, o IB. Certo? De posse do IB, agora fica fácil de eu calcular o IC, né? Por quê? O meu IC, ele é igual a beta vezes o IB. Esse é o meu IC, né? Então, meu IC nada mais é do que meu beta é 50, ó, que é o meu ganho. 50 vezes a corrente básica, é o quê? 47 micro. Então, meu IC é igual a 2,35 miliamperes. Acabei de calcular outra coisa que tinha me pedido, né? Ó. Ele me pediu o IB, já calculei, o IC já calculei. Como eu tenho o IC, eu sei que essa corrente aqui é quanto? É meu IC, ó. 2,35 miliamperes. Ok? Eu consigo agora calcular o quê? O meu VRC, que é em cima do RC aqui, né? Ó. E, consequentemente, o meu VCE, né? Então, vamos lá. A tensão em cima do resistor de coletor, ela é igual ao resistor de coletor vezes a corrente coletor. Trocando em miúdos, a tensão em cima desse cara é igual à corrente que passa sobre ele vezes a resistência dele.
Beleza. Então, o meu VRC, ele é igual ao RC, que é 2.2K, vezes o meu IC, que é 2.35 miliamperes. O meu VRC vai ser igual a 5,18 volts. volts, né? O meu VRC, que é outra coisa que ele pediu, né? Ele pediu VCE. O VCE, então, é aquilo que sobra na junção, ó. Eu calculei a queda aqui, então, ó, nesse laço aqui, ó, tem 12 volts, menos a queda do RC, o que sobra para o meu VC, certo? Que é igual ao meu VCE. Então, vamos lá. O meu VCE, ele é igual aos 12 volts menos o meu VRC. Aqui, ó. A tensão aqui é os 12 menos o que tem de queda no resistor, ó. Isso significa que o meu VCE, que é igual ao VC, né? Ele é igual a 12 menos 5,18. 6,82 volts. Acabei de calcular aqui o meu VCE. Beleza. Então, nós calculamos IB, IC, VCE. O VB nós já sabemos que é 0,7, né? O VC é igual ao VCE que a gente acabou de calcular. E está faltando o VBC, né? A única coisa que está faltando aqui é o VBC. Se eu tenho nesse ponto aqui, ó, que é o VC, 6,82 volts, que eu acabei de calcular aqui, ó. E nesse outro ponto, menos VRB, que 0,7 volts, eu tenho aqui uma tensão VCB igual a... VCB é igual a VC menos VB. E o VC, ele é 6, opa, aqui, ó. VCB é igual a VC menos VB. Ele é 6,82 menos 0,7. Então, meu VCB vai ser igual a 6,12 volts. E assim nós finalizamos o exercício. Nós calculamos tudo, desde o início. Beleza? Pessoal, tem que fazer os exercícios para pegar isso aí, hein? Só olhando aqui vocês não vão conseguir, não. Eu vou deixar para vocês fazer esse aqui agora. Matheus. Oi? Matheus. Oi, pode falar. Você parece que tem fogo na mão, você vai toda a vida, então eu me perco. Eu tô no exercício 5 ainda. Tem jeito de você voltar ali só para tirar uma foto aqui, para depois eu acompanhar aí, ó. Do exercício 5. Que ele tem o 6, né? Entendi. Pera aí, deixa eu só ver qual que é o 5. Isso. Vou tirar uma foto dele aqui só para me acompanhar depois e estudar melhor. Eu só peguei ele aqui para você. Aqui, ó. Esse é o 5. Essa é a resolução. Isso. É porque, na verdade, você olhar o exemplo 5, ele é igualzinho ao que a gente usou aqui, ó. Então, esse aqui mesmo. Ah, sim. É porque eu estou copiando o anunciado para me agregar com a resolução, para mim depois, para estudar, fica mais fácil. Mas esse arquivo aqui eu vou mandar no portal, viu? Vocês vão ter isso aí tudo. Ah, tá. Porque no meu portal tá sem acesso, nem sei quando vai disponibilizar. Entendi. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal, ó. Vamos lá de novo. Vamos fazer o exemplo 5.
Depois a gente faz exemplo 7, beleza? Vamos devagar, então. Vou tirar o pé do acelerador aqui. Vou deixar vocês fazerem aí o exemplo 5. Matheus, Tá? Oi? você viu que eu criei o link? Você chegou a olhar no WhatsApp, o grupo? Você Vi. vai passar para eles? Como que a gente faz? Passar o Coloca quê? o link na tela Ah, tá. do Ó, grupo do WhatsApp. pode, manda o link no chat aí, ô Douglas, quer ver? Eu te adicionei no grupo. Você quer ficar no grupo também, não é? Quero. Você mandou no chat aqui, ó. Tem jeito de mandar o Ah, chat aqui, que é. não, sim, vou mandar. Porque na última não tava. Vou mandar. Beleza. Ô, Matheus, se você tiver um jeito, talvez, mandar no grupo também, já ajuda nós que não tem acesso no portal. Ah, Matheus, eu coloco lá para vocês. Oi? o chat aqui tá igual nas aulas passadas que eu vi. O chat não tá disponível. Ó, Eu não, eu não consigo te mandar, entendeu? Eu não consigo mandar mensagem no chat. faz o seguinte, Douglas, me manda no WhatsApp agora. Dá para me pegar o link do lado do WhatsApp, né? Porque aí eu mando no chat aí, todo mundo pega. Gente, muito importante entrar no WhatsApp, porque nós estamos aqui falando de teoria, mas nós vamos fazer prática também. Ah, como assim, Matheus? Nós vamos usar um programinha para fazer práticas, certo? E eu vou mandar para vocês o link desse programa, que inclusive é um programa caríssimo aí. Custa coisa de 14 mil reais. O programa é caríssimo. Só que aí eu vou dar um jeitinho que manda para vocês o link para vocês instalarem no computador. E aí, o que a gente vai fazer? Vocês vão instalar o simulador no computador e nós vamos fazer as práticas via eu daqui, vocês daí. E nós vamos medir todas esses cálculos que a gente está fazendo aqui, ó. Certo? Então a gente vai conferir se todas essas tensões estão batendo, se todas essas correntes estão batendo, beleza? Tudo através do simulador. Porque vocês não podem ficar prejudicados sem fazer prática. E o simulador lá, ele dá uma ideia, uma base excelente. Inclusive, muita gente não monta mais circuito físico, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de simular tudo antes de montar. Porque você vai montar no protoboard ali, pode ser que dê errado, você queima um componente, pode ser que dê errado, derreta o protoboard, fecha curto. Então a gente testa primeiro nesses simuladores, né? E aí eu vou mandar para vocês no WhatsApp. Ó, tá no chat aqui, ó. Acabei de mandar, ó. Vocês entrarem no chat aí, ó, tá aqui, ó, o link do nosso grupo. Por favor, todo mundo entre aí. O chat aqui não tá funcionando também, não. Não, mas ele chegou para você, não chegou? O link? Ou não? Não chegou não, Matheus? Não, continua a Não. mesma coisa. Ó, porcaria, hein? Vou fazer o Na, seguinte. na do Bertozzi, a gente disponibilizou ele mesmo na tela, o link. Não, aí o pessoal copiou, né? Isso. Então tá, aqui, gente, ó. O link é esse aqui, ó. Copia aí para nós, ó. Tira uma foto, depois vocês entram no grupo, porque eu já vou mandar o link para vocês instalarem o software. Que a gente vai simular isso aí tudo que a gente está fazendo aqui, nós vamos ver via simulação. É uma porcaria ficar copiando esse link aí, que ele é cheio de letra maiúscula, minúscula. Prestar atenção nisso tudo aí. Todo mundo copiou? Vamos voltar para o exercício lá? Beleza. Coloca na tela lá, nós tirar uma foto lá. O exercício? Isso, resolução. Tá, eu vou mandar para. Vou fazer o seguinte. Ao invés de vocês ficarem tirando foto da tela do computador, entra no grupo aí que eu vou mandar as fotos desses exercícios tudo no grupo do WhatsApp, beleza? Beleza. Aí já facilita. Mas vamos voltar lá pro exercício então, ó. Vamos lá, vamos fazer comigo aqui, gente.
Vamos fazer devagar comigo aqui. Nós temos aqui um transistor polarizado, beleza? Esse transistor, sempre que a gente vai começar, a gente tem que começar por um lugar que a gente conhece. Qual é um dado do transistor que nunca varia? É esse 0,7 aqui, ó. Eu falei um monte de vezes aqui que a tensão na junção do transistor é 0,7 volts, ok? Se essa tensão aqui é 0,7, e agora eu quero que vocês me respondam, que eu fico aqui achando que vocês estão entendendo e vocês não estão entendendo. Se aqui é 0,7, quanto que vale o VRB? Quanto que vale a tensão aqui em cima? Ó? 1,3. 1,3. Exatamente. Por quê? A tensão do VRB, ela é a tensão da fonte menos a tensão VBE. 2 menos 0,7 dá o quê? 1,3. Então, vamos lá. Ó. Vou fazer de novo aqui devagarinho para todo mundo entender. Voltei no exemplo 5. Vou fazer ele de novo aqui para vocês. Ó. Exemplo 5. Nós temos que, né, a tensão sobre o VRB ela é igual ao VBB menos o VBE. O que é o VBE, gente? É o 0,7, que eu já falei umas 20 vezes aqui, ó. V base emissor, ok? É o 0,7. Então, quanto que vale esse VBE aqui, ó? 0,7 volts, ok? Eu também tenho o VBB, não tem? Aqui meu VBB aqui, ó. 2 volts. Então, meu VBB vale 2 volts. Dois menos 0,7, meu VRB é igual a 1,3 volts. Alguém não entendeu? Fale agora o cálice para sempre. Deu para entender então, né? Beleza. Fazendo parte a parte agora. Significa que sobre esse resistor aqui eu tenho quanto? 1,3 volts. Tá? Sobre esse resistor aqui, ó. Beleza. Sempre que a gente for começar, a gente começa por aí, ó. Né? Vamos começar o VBE que a gente tem e pelo VBB. A gente consegue calcular o VRB. Tá. Calculado o VRB. Nós temos aqui, ó, uma fonte de 2 volts. O meu VRB. O meu transistor. Então, ó, nós já calculamos aqui, né, ó, o VRB, 1,3 volts. Então, eu tenho que o meu VRB é igual a 1,3 volts e o meu RB vale 100K. Aqui eu tenho 2 volts, aqui eu tenho 10 volts, aqui eu tenho 1K. Quando eu calculo essa tensão aqui, ó, e eu tenho a resistência da base também, eu consigo calcular o quê? Se eu tenho tensão e eu tenho resistência, eu consigo calcular corrente, né? Como? Lei de Ohm. V é igual a R vezes I. O que é o V aqui no caso? É o VRB. O que é o R aqui no caso? É o RB. E o que é o I aqui no caso? É o IRB. Porém, isso aqui é um circuito sério. Ó. A corrente que passa pelo IR, pelo IRB,
é a mesma de IB. Então, isso aqui, ó, é igual a IB. Ok? Lei de Ohm. Então, vamos reescrever aqui, ó. VRB é igual a RB mais vezes, né? Desculpa. Vezes IB. Tá? E aí nós temos o VRB? Temos, a gente acabou de calcular, ó. Então, o VRB vale 1,3. Temos o RB? Também. Ele vale 100 vezes 10 a 3, vezes o meu IB. Tá? Então, o que eu faço? Aqui está multiplicando, eu passo para cá dividindo. Ó. Então, meu IB ele vai ser igual a 1,3 sobre 100 vezes 10 a 3. Tá? Então, aqui eu vou ter 130 vezes 10 a 3, a menos 3, né? Ou... Espera aí, pessoal. Tem que tirar esse lobby aqui, porque toda hora tem que ficar... 1,3 vezes 100... E não vai dar isso não, vai dar 13 micro, né? Que a gente tinha calculado. Então a gente acabou de calcular aqui, ó, o nosso IB. Beleza? Até aí tudo bem? Alguém não entendeu alguma parte? Até aí tranquilo, Matheus. Então, beleza. Pra mim. Pessoal, se alguém não tiver entendido, fala. Então, essa parte de cá, ó, do nosso transistor, eu já calculei o IB, eu já calculei VRB, já tem aqui o VBB, já tem aqui a minha tensão, que é 0,7 volts de junção. Então, a parte esquerda do transistor, eu já calculei tudo, né? Agora, nós vamos calcular o quê? A parte direita, né? Que é a parte do coletor aqui, ó. Para isso, eu tenho que saber o ganho do transistor. Qual que é o ganho do transistor? 200. Por quê? Porque eu sei que o meu IC ele é igual ao ganho vezes o IB. Certo? Porque o meu transistor ele é um amplificador de corrente. Então, o meu IC ele vai ser igual ao ganho, que é 200. Acabei de olhar, esqueci. 200 vezes o meu IB, que é o quê? 13 microamperes. Isso me dá um IC igual a 2,6 miliamperes. Então, ó, eu já tenho o meu IB, que eu calculei. Esse IB ele é multiplicado pelo ganho e me deu um IC de 2,6 miliamperes. Tá? Essa corrente passa nesse resistor. Eu tenho aqui a resistência e a corrente. Eu consigo calcular a queda sobre o RC, né? Lei de Ohm de novo, ó. V é igual a R vezes I. Que V é esse? É o VRC. Que R é esse? É o RC. E qual que é esse I? É o IRC, certo? O IRC, a corrente que passa no RC, é a mesma que passa no C, ó, tá em série. Significa o quê? Que o IRC é igual ao IC. Se eles são iguais, eu vou reescrever a minha equação aqui, ó. VRC é igual RC vezes IC. Beleza? Reescrevi minha equação. VRC eu tenho? Não, é o que eu estou procurando. Então, VRC é igual. O RC eu tenho? Tenho. É o valor da resistência de coletor, ó. É 1K, né?
1 vezes 10 a 3. O IC eu tenho? Tem também. Acabei de calcular aqui em cima. Ó. Então, é 2,6 vezes 10 a menos 3. Corta, corta. O meu VRC vai ser igual a 2,6 volts. Beleza? O que é o meu VRC? É a tensão sobre o resistor de coletor. Tá. Aqui eu tenho a fonte, tenho a queda no resistor de coletor. O que sobrou vai sobrar onde? Entre o coletor e o emissor, que é a chamada VCE, que eu posso calcular aqui, ó. Então, para o VCE é o que sobrou. Então, meu VCC, ele é igual... Desculpa. O meu VCE, ele é igual à tensão da fonte, que é o VCC, menos o VRC. Então, meu VCE, ele vai ser igual a 10 menos 2,6 volts. Quanto que é o meu VCE? 7,4 volts. Isso aí, ó. Pessoal, alguma dúvida? Deve estar com dúvida. Mas aí vocês fazem em casa. Não vou passar o exercício hoje, então, tá? Porque a gente ainda está com dúvida. Na próxima aula a gente tira as dúvidas. Vou pedir para vocês fazerem o exemplo 5. Todos os exemplos. 1, 2, 3, 4, 5. O 7, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. O 8 e o 8. Então, todo mundo na próxima aula. Exemplo 1, 2, 3, 4, 5, não tem 6, né? O 7 e o 8. Beleza? Vamos combinar assim. Porque a gente tem um monte de exercício para fazer aqui, ó. Não vou passar para vocês ainda, não. Que é esse aqui do livro. Esses aqui do livro. Que esses aqui vão ser avaliados, ó. Beleza? Próxima aula nós vamos fazer então. Então, ó, próxima aula todo mundo vem assistir a aula porque nós vamos fazer exercício avaliativo sobre transistor. E, por favor, resolvam. Exemplo, do 1 ao 8. Beleza? Vou mandar no grupo aí agora. Estou mandando agora. Foto do exemplo 5. Ô, Matheus, Oi. eu tentei digitar esse link que você mandou aí, para mim tá dando o link inválido. Pra mim, Ô, Matheus, Oi. Matheus, passa meu Oi. número, quer ver? É mais fácil, senão vai ficar muito ruim digitar isso. É. Eu mando o link para eles, me manda uma mensagem aí. Fala seu número aí que eu vou digitar aqui, Douglas. 35 Pessoal, ó, número do Douglas. DDD 35 9 9 9883 5126. Ó, através desse número do Douglas aqui, ó, só vocês dão um oi para ele, pedir ele para adicionar no grupo, que eu vou mandar agora todos os exemplos que eu fiz aqui, ó. O exemplo 5 e o exemplo 7, ok? Eu vou mandar as fotos aí, Douglas, aí depois você reenvia para nós, quem entrar depois que eu mandar a foto. Pode mandar aí, depois eu reenvio no grupo, depois que entrar todo mundo. Beleza, exemplo 5. Se eu não me engano, esse aqui é o 7. Quer ver? Aí, gente, faz em casa, hein? Senão vocês vão ficar perdidinhos. Deixa eu só anotar aqui exemplo 7. Beleza, estou mandando agora os 3.
Já está no grupo, pessoal. Manda para o Douglas e o Douglas vai adicionar todo mundo. Nós vamos ficar por aqui. Já é 10:02. E, ó, vai ficar para a próxima aula. Repetindo. Exemplo do 1 ao exemplo 8. Todo mundo faça. Tragam as dúvidas aí, que a próxima aula nós vamos resolver eles. Já vamos dar prosseguimento na matéria e já vamos fazer o exercício avaliativo, ok? Então, eu agradeço a presença de todo mundo aí. Muito obrigado. Boa noite aí para vocês. Até semana que vem. Matheus, Oi. a questão, depois você podia mandar também, porque eu também estava sem acesso no portal. No começo estava, depois parou. Vou mandar tudo aí, quer ver? Vai Não, chegar tudo aí. beleza. Não, beleza. Vou mandar o arquivo da apresentação. Vou mandar agora, que aí já fica pronto. O arquivo da apresentação já está no grupo. Vou mandar também o exercício. Não, o exercício eu vou deixar para a próxima aula. Só a apresentação mesmo. Beleza, pessoal? Beleza. Boa noite a todos. Então, boa noite, pessoal. Até semana que vem. Falou. Boa noite, falou. Bem, boa noite. Boa semana.